Imagine crescer em uma cidade do Nordeste brasileiro e ouvir reggae em praticamente toda esquina, onde festas populares, bares de bairro e até encontros de família giram em torno de um ritmo que nasceu a milhares de quilômetros dali, no Caribe. Mas São Luís, no Maranhão, não apenas gosta de reggae. Ela se transformou na única cidade do planeta conhecida oficialmente como a Jamaica brasileira. Como uma ilha caribenha influenciou tão profundamente uma capital brasileira? Porque justamente São Luís, e não Rio, Salvador ou Recife, se tornou o maior reduto de reggae fora da Jamaica. E o mais estranho, como essa conexão aconteceu quase sem internet, sem mídia nacional e sem gravadoras. Se você acha que isso foi apenas uma moda passageira ou influência musical comum, a verdade é muito mais inacreditável. Existe uma história oculta de rádios clandestinas, ondas misteriosas atravessando o oceano e um fenômeno cultural que até hoje intriga pesquisadores. Mas para entender como São Luís virou a Jamaica brasileira, você precisa voltar para uma época em que a internet não existia, o rádio era rei, e o Oceano Atlântico escondia um fenômeno que mudaria a cultura de uma cidade inteira. Na década de 1970, São Luís era uma capital relativamente isolada do restante do Brasil. Longe dos grandes centros econômicos, distante das rotas culturais dominantes do Sudeste, a cidade vivia praticamente à margem da indústria musical nacional. Enquanto Rio e São Paulo consumiam MPB, samba, rock nacional e disco music, em São Luís, algo completamente diferente começava a surgir, não por escolha, não por estratégia, mas por acidente, devido à sua posição geográfica extremamente peculiar, quase na linha do Equador e avançando para dentro do Atlântico. O Maranhão se tornou um ponto raro de recepção atmosférica, em determinadas condições climáticas e ionosféricas. Os rádios de ondas curtas da cidade conseguiam captar transmissões vindas diretamente do Caribe. Estamos falando de sinais de rádio viajando milhares de quilômetros pelo oceano, saindo de lugares como Jamaica, Trinidade e Guiana, e pousando, de forma quase sobrenatural, nos rádios improvisados dos bairros ludovicenses. Foi assim que muitos maranhenses ouviram reggae pela primeira vez, não por discos importados, não por gravadoras, não, por influência da mídia, mas literalmente pelo ar. E isso cria uma pergunta ainda mais intrigante. Por que justamente aquele som, entre tantos outros captados do exterior? Foi o que conquistou São Luís, porque o reggae não chegou apenas como música, ele chegou como identificação. O ritmo desacelerado, o grave profundo, a cadência quase hipnótica, tinham uma sonoridade que dialogava naturalmente com a musicalidade afro-brasileira, já presente no Maranhão. Tambor de crioula, bumba meu boi, cacuriá, reggae. Mesmo vindos de mundos diferentes, todos compartilhavam uma mesma pulsação ancestral. Era como se aquela música estrangeira, de alguma forma, já fosse familiar. Mas essa conexão foi além do som, porque o reggae não falava apenas de festa. Ele falava de resistência, de espiritualidade, de pobreza, de desigualdade, de orgulho negro. Temas que encontraram eco imediato em uma população historicamente marginalizada do Nordeste brasileiro. São Luís não apenas ouviu reggae, ela se reconheceu nele só, que ouvir reggae no rádio foi apenas o começo. Porque quando essa paixão saiu dos aparelhos domésticos e tomou as ruas da cidade, nasceu uma das culturas sonoras mais insanas do planeta, as lendárias radiolas de São Luís. E foi ali que o reggae deixou de ser influência, para virar obsessão. A desaceleração e a sincopação tropical. O reggae já havia tomado conta de São Luís. Mas então a cidade fez algo que poucos lugares no mundo ousaram fazer. Ela mudou o próprio DNA da música. Na Jamaica, o reggae tradicional era marcado por um ritmo firme, pulsante e relativamente mais acelerado. A dança era individual, energética, com movimentos soltos, o clássico skanking jamaicano. Mas em São Luís, esse estilo não parecia combinar totalmente com o jeito local de viver a música. Os bailes maranhenses tinham outra energia, mais corporal, mais próxima, mais envolvente. E sem perceber, os DJs começaram a experimentar.
O problema era simples. Reggae original parecia rápido demais para o tipo de dança e clima das festas locais. Então alguns operadores de radiola começaram a fazer algo, improvisado, reduzir manualmente a rotação dos toca-discos. Ao desacelerar os vines, o reggae ganhava um grave mais profundo, uma batida mais arrastada e um balanço quase hipnótico. O público enlouqueceu. O que começou como adaptação técnica virou assinatura cultural. Mas desacelerar a música foi apenas o primeiro passo, porque São Luís ainda transformaria o reggae em algo mais romântico, mais sensual e completamente único. Com o tempo, os DJs passaram a selecionar preferencialmente as faixas mais melódicas, emocionais e lentas. Nascia ali o estilo que ficaria conhecido como melozinho, uma vertente local do reggae, marcada por batidas lentas linhas de baixo, profundas melodias, suaves letras sentimentais. O reggae de protesto jamaicano continuava presente. Mas em São Luís ele também virou trilha sonora de romance. E essa mudança sonora provocou outra revolução. A forma de dançar mudou completamente. Enquanto na Jamaica o reggae era dançado sozinho, em São Luís ele passou a ser dançado em casal, abraçados, sincronizados, movendo-se, juntos no mesmo compasso. Uma dança quase íntima, quase ritualística, algo entre baile de salão e transe coletivo. Essa transformação foi tão profunda que muitos jamaicanos que visitaram São Luís estranharam o fenômeno, porque ali estava uma cidade que amava reggae, mas o praticava de um jeito que nem a própria Jamaica fazia. Só que a verdadeira razão dessa conexão vai muito além da música, porque São Luís não adaptou o reggae apenas por gosto estético. Ela adaptou porque enxergou naquela cultura um reflexo da própria história. E quando você compara Jamaica e Maranhão, as semelhanças começam a ficar assustadoras. Até aqui parece que São Luís apenas gostou do reggae, mas a verdade é mais profunda. A cidade não adotou essa música por acaso, ela se reconheceu nela. Quando se olha para Jamaica e Maranhão de forma superficial, os lugares parecem não ter relação alguma. Uma ilha caribenha de língua inglesa, uma capital nordestina brasileira de herança colonial portuguesa. Mas, quando você olha para suas raízes sociais e históricas, os paralelos são impressionantes. Ambos foram profundamente moldados pela diáspora africana. Ambos carregam marcas históricas da escravidão. Ambos desenvolveram culturas negras vibrantes em contextos de desigualdade social persistente. E em ambos os lugares, a música virou ferramenta de resistência. Durante décadas, grande parte da população negra e periférica de São Luís viveu à margem da representação cultural dominante do país, enquanto o Brasil projetava para o mundo uma imagem mais eurocentrada de sofisticação e modernidade. Muitos maranhenses negros não se viam refletidos nesse retrato. Foi aí que o reggae ofereceu algo poderoso: identidade. Pela primeira vez, muitos jovens passaram a consumir uma estética, uma filosofia e uma música que colocavam a negritude no centro, não como subproduto, mas como orgulho. E não era só pela aparência ou pelo ritmo. As letras também pareciam falar diretamente com a realidade local. Mesmo cantado em inglês crioulo jamaicano, um idioma que muitos ouvintes sequer compreendiam completamente. O reggae transmitia mensagens universais: liberdade, justiça, espiritualidade, consciência social, resistência contra a opressão. Não, era preciso traduzir palavra por palavra. Sentimento era entendido instantaneamente, porque quem vivia a exclusão reconhecia a exclusão. Quem conhecia a luta reconhecia a luta. O reggae falava uma língua emocional que ultrapassava fronteiras. Com o tempo, o reggae deixou de ser apenas gênero musical em São Luís virou estética, virou identidade urbana, virou símbolo de pertencimento. Ser regueiro no Maranhão não significava apenas gostar de música, significava fazer parte de uma comunidade, de uma cultura paralela, de uma forma alternativa de existir e resistir. E assim, São Luís deixou de ser apenas consumidora de reggae. Ela começou a se tornar um dos maiores centros culturais do gênero no planeta.
Mas o mais impressionante de tudo é que essa história não ficou presa ao passado, porque enquanto muitas cenas musicais morrem com o tempo, o reggae em São Luís sobreviveu, e em 2026 está mais vivo do que nunca. O legado vivo da Jamaica brasileira décadas depois daquele primeiro sinal de rádio cruzando o Atlântico. O que nasceu como acidente atmosférico se transformou em algo muito maior. São Luís não apenas preservou o reggae, ela o elevou a patrimônio cultural vivo. Em 2026, o reggae continua pulsando em praticamente todos os cantos da cidade. Grandes festivais atraem. Multidões radiolas ainda comandam festas populares. Novas gerações aprendem a dançar reggae quase como tradição, familiar. E artistas internacionais frequentemente reconhecem o que poucos no resto do mundo compreendem. Uma das plateias mais apaixonadas por reggae do planeta está no Maranhão. Com a chegada da internet e das plataformas digitais, muitos imaginaram que a cena perderia sua identidade. Afinal, como uma cultura nascida de rádios clandestinos e discos raros, sobreviveria em um mundo onde qualquer música está a um clique. A resposta foi surpreendente. São Luís não perdeu sua essência. Ela evoluiu. Hoje, produtores locais misturam reggae roots com beats modernos. Artistas maranhenses criam suas próprias releituras do gênero. E DJs usam tecnologia digital sem abandonar a tradição das radiolas. O que antes dependia de ondas curtas atravessando o oceano, agora faz parte de uma troca global instantânea. Mas talvez o mais impressionante seja isto. Enquanto muitos lugares consomem reggae como nostalgia, São Luís o vive como presente. Então por que São Luís virou a Jamaica brasileira? Não foi apenas porque captou sinais de rádio. Não foi apenas porque construiu radiolas gigantes. Não foi apenas porque desacelerou os discos. São Luís virou a Jamaica brasileira porque fez algo muito mais raro. Ela pegou uma cultura estrangeira, a reconheceu como espelho de sua própria alma e a transformou em algo autenticamente seu. O reggae pode ter nascido em Kingston, mas uma parte de seu espírito encontrou um segundo lar em São Luís. E talvez seja por isso que tantos dizem: você pode tirar o reggae da Jamaica, mas nunca vai tirar a Jamaica de São Luís. Se você achava que São Luís era apenas mais uma capital nordestina, agora sabe que ela abriga uma das histórias culturais mais improváveis e fascinantes do Brasil. E essa talvez seja a prova definitiva de que, às vezes, os maiores fenômenos culturais da história nascem por puro acaso. Se você quer mais histórias surpreendentes como essa, sobre o Maranhão e o Brasil profundo, se inscreve no canal, porque ainda existem muitos mistérios escondidos que quase ninguém conhece.